Bom, essa é com certeza a coisa mais desconfortável que eu já fiz na minha vida. Acho que dá para reparar aqui como a gente não está confortável ainda. E esse é o motivo dessa conversa e desse primeiro vídeo. Falar sobre desconforto. Desconfortável. É desconfortável, sobre ficar numa posição desconfortável. E assim, para começar, eu queria dizer que ao longo da minha vida, da vida de todo mundo, né, principalmente na vida profissional, a gente vai se encontrar em situações onde a gente é forçado pela circunstância a ficar desconfortável. E já passei por isso várias vezes. E eu percebi que toda vez que eu passava por um momento de desconforto, depois do desconforto eu tinha um pouco mais de facilidade com aquilo, ganhava alguns novos skills, algumas novas habilidades, e daí reparando nesse comportamento humano... Você ficava o melhor? Ficava melhor. O melhor? Não, o melhor daí é demais. Quase Mas lá, você ficava melhor. Eu estava num estado, num nível, passei pelo desconforto, saí do desconforto melhor do que eu estava antes. Com uma capacidade que eu adquiri e que eu não perdia depois daquela circunstância ali, que não foi do meu controle, não foi da minha escolha. Então, pensando que toda vez que eu passo por uma situação de desconforto, eu ganho uma melhora, cresço um pouco mais, por que não direcionar esses desconfortos? Por que não escolher os skills que eu quero ganhar? E daí foi a partir daí que eu, pelo menos, comecei a criar algumas situações de desconforto de propósito, né? Óbvio, sempre com algum objetivo, com algum valor. Eu comecei a criar essas situações ou aceitar algumas situações de desconforto com uma boa mente, né? E provocar esse crescimento de maneira agora não sem querer, mas proposital. Eu acho que essa questão da mente, de como você encara a situação sei lá, assim, pra mim é o que mudou a minha vida, encarar as situações de maneira diferente. Então, porque você não tem controle sobre o que acontece com você. Às vezes, a gente está escolhendo se colocar numa posição desconfortável, mas não necessariamente todos os desconfortos são provenientes de escolhas. Às vezes a vida traz desconfortos e aí você, encarar isso como um desafio até, de assim, não, vou aproveitar isso para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que tem habilidades com esse tipo de situação. Então, eu acho que isso faz a diferença, como você encara essa situação, a mentalidade que você tá nisso. Eu concordo com a questão mental do desconforto, né? A gente está toda hora em busca de... A humanidade está em busca de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de fazer o que quiser. Mas a gente aprisiona de uma certa maneira a nossa capacidade de fazer coisas por um conforto. Então, deixar nossas vontades presas, nossos sonhos meio represados pelo conforto de eu não vou errar, é uma coisa bem natural do ser humano. Eu faço isso de vez em quando. De vez em quando. A diferença, eu tenho uma certa vantagem que é assim, eu topo fazer qualquer coisa assim. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos na reunião para falar sobre esse assunto que a gente não domina? Vamos. E aí, na véspera, gera aquela ansiedade, por que eu topei isso? Por que eu quero fazer? Por que eu vou fazer isso se eu não sou bom? Mas você acha que, isso sempre foi, ou porque você, várias vezes se colocou nessa situação e teve um resultado positivo, e aí você falou, não, sou uma pessoa que topo. Exato. Quer um exemplo? Eu odeio altura. Eu tenho medo de altura pra caramba. E eu vou em montanha-russa. E aí, sabe quando aquele momento que... Chega lá, tá subindo. Não, que o seu carro é o próximo.
Eu vou pensar pra quê? Por quê? Será que eu fiz isso? Tipo, será que tem algum botão que eu posso sair daqui agora? Eu tenho medo de altura e tenho medo de avião também. Às vezes, quando o avião tá taxiando e tá pra decolar, eu falo assim, eu não tô afim de voar hoje. Eu tô com medo. Será que se eu apertar um monte de vezes aqui o botão da comissária, será que vão abortar a viagem? Eu vou sair, tá tudo bem? Sabe, é uma coisa bem rápida que passa na minha mente que eu falo assim, já era. Vou enfrentar esse desconforto, vou enfrentar esse medo. Então, colocar para fora as coisas que estão guardadas, confortáveis na nossa vida, eu acho que é um dos objetivos. Talvez seja um dos objetivos que a gente está fazendo isso aqui agora e uma série de outras coisas também, né? O motivo pelo qual a gente está fazendo isso é porque a gente quer ampliar os nossos limites, né? Eu acredito que todo mundo nasce com alguns talentos naturais, né? Para cada um é dado uma porção. E daí cada um escolhe o que vai fazer com isso. A questão é que na nossa vida a gente pode ter planos e projetos que dependem de um pouco mais daquilo que você já tem natural. E daí como conquistar ali o que falta? Eu acho que uma das grandes libertações, né, que o Rubem falou, todo mundo quer ser livre para fazer o que quiser. Uma das grandes libertações que o ser humano pode alcançar na sua vida prática secular é ampliar os seus limites. Sim. É diminuir essas limitações que a gente tem para fazer as coisas. Então, é entender para onde eu quero ir e quais são os skills que faltam é o que tem me ajudado a escolher quais os desconfortos eu quero ter. Porque eu acho que assim, fugir do desconforto é muito natural, quase evolutivo. A gente foge do desconforto, do muito quente, do muito frio, do muito duro, do muito macio. A gente foge desse desconforto, procura sempre esse estado de máximo de conforto. Mas a gente também sabe que ganhar novas habilidades, e talvez a academia é uma boa analogia para isso, se você quer se encontrar num shape diferente, numa força diferente, você sabe que você vai ter que se infligir de boa mente um desconforto. Sim. Desconforto esse que daí é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque pelo menos para mim assim, a primeira vez é terrível. A dor de barriga, ansiedade. Na segunda vez é menos, na terceira vez menos. Depois de um tempo eu seria capaz de dizer que nem lembro mais de que um dia eu não gostei daquilo. E mais, quando eu faço de má vontade, porque eu estou sendo obrigado, tem ganho. Né? Você vai na academia obrigado, tem ganho. Mas quando você faz de boa mente, parece que todo o seu ser coopera com aquilo. Então acho que o aprendizado é otimizado. Né? Então tempo para adaptação e absorção daquela nova habilidade ali, fica muito mais eficiente. É que você não está perdendo energia lutando contra aquilo, você tá indo no fluxo, então aproveitando tudo que envolve a experiência, você aproveita e aprende com isso também. Você aprende mais coisas, talvez, né? Você tá percebendo. Acho que a analogia da montanha-russa é boa, porque eu adoro montanha-russa, mas ultimamente eu sinto medo também, é a idade. É a idade, ó. E daí a barba branca. Eu percebi, eu tenho um truque. Toda vez que eu tô com medo, daí eu contraio os músculos, é para sentir menos aquela situação, né? E sentir menos medo. Mas eu também aproveito menos. Sim. Quando eu relaxo, eu aproveito mais, então o medo vai embora mais rápido. Então acho que a boa mente é isso. E o desfrute também. Você tem um desfrute maior. Então seu cérebro fala assim, tem prazer aqui, não é só desconforto. Então quando você se contrai para assim, torcendo para isso acabar o mais rápido possível, o ganho é bem menor. Sim. Né? E o seu corpo ainda aprende que assim, realmente reforça aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Pode até gerar um trauma ali, um bloqueio, mas quando você relaxa os músculos, você aproveita aquilo e seu cérebro cria novos caminhos para aquela experiência. Isso que o Rubem estava falando de vantagem e de não sei se é o que veio antes ou depois, assim, já sou naturalmente assim, ou se não, por passar várias vezes por essas situações, eu percebo que, algumas coisas na minha vida eu mudei bastante. Então, a gente mudou bastante de cidade, passei, assim, por escola, tive que mudar mesmo na faculdade, fiz com 3 turmas, então... E aí, toda vez que, vinha o medo,
eu pensava, não, tipo, mas eu já passei por isso e no final deu tudo certo. Então, não é que o medo não vem, às vezes eu acho que pode ainda sempre ter um frio na barriga, assim, de você, tipo, tá, sabe, não é uma situação, porque um novo, desconhecido traz isso, de assim, não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. E sempre, assim, pode não ser exatamente como eu imaginei, mas, assim, nunca é, tipo, voltaria atrás e faria diferente. Eu acho que quando você encara e assim, não, tipo, vai dar tudo certo, assim, no final tudo vai se resolver de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que isso me ajuda, sabe? Tipo, ter passado por situações, assim, tipo, mudei e no final, tipo, tô viva aqui, tá tudo bem. É um exercício que, tipo, me ajuda. E tem também, quando você fala do novo, né, tem a questão da vaidade. Sim, tem vaidade. Tem um livro de um amigo meu, do Thiago Scussone, ele tem uma frase que, pra mim, é muito a minha cara e talvez seja de... Muita gente tem essa dificuldade de se encontrar com o novo, que é assim, a vaidade persegue o homem assim como o juiz persegue o réu. A vaidade, ela tá presente como um ser vivo, um ser independente dentro da gente. E se a gente for alimentando-a, ela só vai crescendo e vai nos levando para esse lugar de eu vou fazer coisas mais confortáveis porque eu não me exponho tanto e eu não passo por momentos de tensão, de estar aberto a críticas, estar aberto à crítica do novo, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma coisa assim que foi meio uma descoberta para mim, porque eu sempre tentei tornar a vida perfeita de alguma maneira. Então assim, como organizar ou fazer as coisas de uma forma que não vai dar problema. Então o meu objetivo sempre foi resolver todos os problemas para tipo ficar livre dos problemas. E o que eu acabei descobrindo é que às vezes você saber lidar com o problema é muito melhor do que você não ter o problema. Ninguém quer problemas, mas assim, a capacidade de lidar com problemas, às vezes assim, é melhor você ter a capacidade e ter problema do que você não ter problema e não ter a capacidade. Porque quando você não tem a capacidade, tipo, só o medo, eu acho que de que o problema pode acontecer, já te deixa num estado de espírito não dos melhores. Mas quando você tipo, tá tranquilo, não porque assim você tem controle sobre o que vai acontecer, mas assim, tipo, não, o que acontecer eu vou conseguir lidar, não sei, parece que assim, tipo, não, tá tudo bem. É libertador. É libertador. E daí fica, quando você vai tirando esses limites, vai sobrando só o que você quer. Sim. Né? Porque quantas pessoas não vivem assim, não é o que eu quero, é o que eu acho que eu consigo. E daí a escolha dele é baseada, eu acredito que eu consigo isso, então eu vou tentar isso. E ele não consegue nem parar para pensar o que eu faria se não estivesse com medo. Exatamente. Né? Com medo do desconforto. E assim, a gente está falando dos pontos positivos de você se colocar nessa situação de desconforto, né? De como isso amplia os seus horizontes, te dá novas habilidades. Mas eu achei interessante isso que o Rubem falou sobre quais são os ofensores de você se colocar nesse lugar voluntariamente. Acho que um deles é a vaidade. Né? A vaidade, assim, nenhum sentimento é ruim sozinho, mas a vaidade que te limita, ela é ruim. Então, quando você já conquistou alguma coisa, quando você já ganhou uma imagem, um respeito, uma admiração, isso pode se tornar uma armadilha. Porque agora você não pode começar nada novo, porque você já é um sucesso aqui. Você não pode ser um aprendiz. Aqui você ensina, aqui você guia, aqui você lidera. E aqui você é aprendiz, aqui você erra, aqui você está desconfortável, você está inseguro. Então, a vaidade, assim, essa vaidade não, que te assim, impede... e não é bom mesmo, porque se você é um aprendiz, assim, tipo, você tá nesse lugar que você... Não é sobre assim, não, eu sou bom nesse lugar novo. Não, eu sou ruim, ou sou iniciante, sou amador. E por que isso é ruim? Né, ao longo da vida, a criança não tem vergonha de aprender, mas o adulto vai criando essa vergonha de ser aprendiz de novo. É como se ele não pudesse mais aprender, agora ele só pode progredir. Né? E é um progresso recomeçar, mas não parece isso a princípio. Mas é interessante que parece que assim, quando você ainda é aprendiz, tipo, você fica com a sensação de assim, não, quando eu for bom em alguma coisa, depois eu também posso fazer qualquer coisa, porque assim, já me provei uma vez. Mas acontece o contrário, se você se prova uma vez, tipo,
é mais difícil você conseguir, tipo, sabe, se colocar nesse lugar de novo do que quando, assim, você não tem nada pra provar. Então, parece que é o contrário, mas não. Você já fica mais confiante, você fica mais inseguro. Exatamente. Porque você tem algo a perder agora. Né? Eu acho que se colocar no desconforto é também soltar algumas coisas, né? Abrir mão. A insegurança é um outro ofensor, na minha opinião. Total. Insegurança, né? Você sentir que não vai performar bem nesse novo lugar. Mas, de novo, não é pela confiança de que você vai performar bem, é pela confiança de que tá tudo bem começar algo novo, tá tudo bem errar. Só que isso significa, né, parece simples falando, mas significa você soltar um monte de coisa que é importante para você. E eu acho que, assim, ao longo da minha vida, eu carreguei muitas coisas. Uma imagem de perfeição, uma imagem disso, uma aparência daquilo. E a vida, ela me tirou algumas dessas coisas que eu carregava. Não que eu soltei, a vida me arrancou várias. Depois de ela me arrancar um monte, eu falei, por que eu não solto o resto? Tudo bem agora, E né? daí, quando você solta o resto, você corre. Sim. Você pode correr, você pode pular, você pode saltar, você pode errar de novo. Sim. Né? Então, pelo menos na minha experiência, a vida primeiro foi quem me ensinou e me guiou. E daí, a partir de um certo ponto, eu falei, bom, acho que agora eu aprendi a lição, eu também posso escolher, né, os meus desafios a partir de agora. E a gente tem aqui 3 exemplos bem diferentes, né? De um bem cara de pau, que sente medo, mas topa. Mas ele sempre foi cara de pau? Eu acho que... Eu acho que sim, viu? Eu me considero um pouco tímido, mas eu me considero uma pessoa que eu arrisco bastante frente ao novo. É bem diferente de uma boa parte das pessoas. Eu fujo do novo, com força. Mas ainda tem um caminho longo, porque tem pessoas que, assim, têm um dom de falar assim, cheguei aqui, não conheço ninguém e já sou o melhor amigo de metade dessa galera. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa cara de pau. Não tenho. Tem mais do que a média da população. Beleza, 1%. Mundial. 1%. E eu acho que a Maísa tá no meio, né? Porque assim como eu fujo, eu acho que você foge um pouco, mas às vezes encara de frente outras coisas, depende da situação. Eu percebi, acho que recentemente, é quase como uma personalidade, assim. Então, eu percebi que, assim, quando sou eu mesmo, tipo, a Maísa, sei lá, pessoa física, não sei como, eu tenho muitas limitações. Várias coisas já trabalhei, já melhorei, então, tipo, sou muito insegura. Mas quando eu tô em algum papel, então, por exemplo, tô trabalhando, tipo, sabe? É tipo a Maísa profissional, a Maísa que tá trabalhando. Quando eu assumo essa personalidade, como o objetivo do que eu quero é maior do que... É como se, assim, eu preciso passar por cima das minhas limitações, então eu meio ignoro os meus instintos naturais. Você veste o uniforme do profissional. Exatamente. Tipo, eu coloco esse uniforme e aí, assim... tudo bem, tipo, eu me convidar pra fazer alguma coisa. Tipo, eu nunca faria isso na minha vida pessoal. Mas na minha vida profissional tipo, não, eu preciso disso, então, tipo, vou lá, faço olha de perola. E você tem exigências diferentes para diferentes personagens, né? A Maísa, pessoa física, não pode desagradar ninguém. Mas a Maísa profissional tá muito focada. Essa pode. Não, essa é quase assim. O meu papel é quase esse. Pra vencer o desconforto, você sofre de dupla personalidade. Múltiplas personalidades. Não, eu tô tentando criar múltiplas agora. Mas você sabe o que é a desordem de múltiplas personalidades? É quando uma personalidade não compartilha com a outra. Porque a gente tem múltiplas personalidades. É o Rubem filho, é o João profissional, o João amigo, o João marido. São papéis que a gente desempenha que fazem parte de quem nós somos. Não é uma falsidade, né? Faz parte de quem nós somos. A gente conhece todas essas personalidades, a gente transita entre elas. Quando elas comecem a se desassociar, daí viram elas ficam muito agudas e tipo... e começam... Elas não, às vezes não conhecem umas às outras profundamente, né? Então daí é um problema. Não, mas é interessante assim, que eu nunca tinha notado isso. Não, eu tinha notado, mas não assim, como se tivesse clareza. E aí, recentemente, eu assisti um vídeo, eu não vou lembrar o nome dele, tipo, é Todd, mas não sei, eu não lembro o sobrenome. E aí, ele trabalha isso com personalidades ou com executivos
Pra, assim, você encarar um personagem, tipo, você vestir esse personagem, mas não é um personagem fake no sentido de igual você tá interpretando, você é um ator. É assim, uma pessoa que você quer ser e aí você se veste disso porque isso faz você ter menos limitações. E pra ele é até, tipo, saudável. Então, um policial, quando ele tá lá na função dele de policial, ele tem que se portar de uma maneira diferente. Mas quando ele chega em casa com a esposa dele, ele, tipo, não pode ser assim duro e agressivo desse jeito. Então tipo, agora virei o marido ou virei o pai. Então, quando você usa disso, sabe, pro seu benefício próprio, pra mim agora é, tipo, eu quero fazer uma matriz de personalidades e, tipo, vestir. Tem aquela ideia que é controversa, né, do finja que é até que você seja. Sim. É um pouco desse exercício, né? Não é um fingimento porque é verdadeiramente algo que você quer. Você está se concentrando e se focando para assumir aquelas características. E, eventualmente, pela prática, você é aquilo. Né? E você vai compartilhando também essas habilidades entre essas personalidades. A gente tem escolhido desconfortos que fazem sentido. A gente ama o resultado, não o desconforto. Mas o desconforto também pode ser encarado como um exercício, né? Para você ficar bom disso. Ou para você treinar a sua mente e seu cérebro, discipliná-lo. Então tem um experimento de um professor que propôs para uma banda, não vou citar nomes aqui para não errar, mas que ele propôs em todos esses caras com, sabe, aquela dificuldade criativa, aquele bloqueio, joguem esse jogo. Era um jogo com várias cartas, cada carta tinha assim uma atitude desconfortável. Então, sei lá, saia na rua gritando a palavra tal. É uma coisa que o nosso senso comum não diz que é ridículo. A gente brincava de verdade desafio, né? Quando era criança. E era desafio. Verdade consequência. Mas se você é normal, normalmente você não vai ficar confortável fazendo isso. E daí, o teste empírico ali, anedótico, né, era que depois de fazer uma atividade dessa, é como se o cérebro ele desse um boost ali e eles voltavam mais criativos. Sendo isso verdade ou não, uma parte eu realmente acredito que é a parte assim, você está forçando novas sinapses, criando novos padrões. Você está voltando a ser criança, né? Você falou agora há pouco de a criança, ela não nasce desconfortável. Ela está confortável em fazer qualquer coisa na frente de qualquer pessoa, a qualquer momento. E aí vem uma coisa na minha cabeça que é: o mundo nos ensina a reprimir o que a gente realmente quer fazer. Sim. A escola nos ensina que a gente deve seguir padrões, né? Eu lembro que eu seguia pra caramba, mas teve uma época da minha vida, com 17 anos, que eu fui dar aula de matemática. Maior cara de pau. Não, matemática tudo bem. Outra coisa, química era cara de pau. Matemática tudo bem. Eu dava aula de matemática para alunos mais velhos que estavam à noite. E tinha uma coisa que eu gostava muito, que eu fazia no dia a dia da escola, e eu tomava bomba, que era assim: eu não vou resolver essa equação, esse problema, de acordo com uma fórmula já pré-definida. Eu vou tentar resolver. Talvez seja mais fácil resolver sem lembrar da fórmula. E chegava no resultado. Sim. A pessoa falava assim: não, tá errado, você não fez na fórmula. Ele tá certo. De acordo com os padrões. Ele quer ensinar. Ele quer ensinar, exatamente. E a escola, ela acaba exercitando as pessoas a seguirem padrões e apresentarem as coisas pré-definidas. Sim. Será que, para as pessoas serem menos desconfortáveis, ou para as pessoas ser mais rebeldes, contraventoras, elas deveriam seguir menos ordens? Ou seguir menos padrões? Porque é óbvio, talvez não faça mais sentido. Assim, que não é que a gente vai romper com os padrões e com a ordem, mas com certeza um efeito colateral disso é esse excesso de controle, excesso de restrição, que essa parte é muito negativa. E eu acho que, assim, além disso, também tem os padrões internos, né? Nem sempre vem de fora, às vezes vem de dentro. Autoproteção, né? É uma autopreservação, mas por que autopreservação? A gente tem que se preservar, tá certo. Mas tem situações que não fazem sentido. Qual é o problema de você aceitar tal desafio? Isso não vai te destruir.
mas tem o sentimento muito comum de que a criança não é ninguém, não é nada, não tem nada, por isso ela tem vergonha de pouca coisa. Mas conforme ela cresce, ela vai adquirindo coisa, ela vai se tornando alguém. E agora nós somos alguém. Exatamente. Daí, isso... Eu não posso abrir mão disso que eu sou, porque eu sou muito importante. Sim, disso que eu me formei, né? Que eu não posso me colocar mais nessa situação porque eu sou algo. E essa é um sentimento muito limitador, né? Quando você sente que é. Porque, sabe aquela pergunta aqui? Por que você se dá tanto valor? Por que você acha que é tão importante que não pode passar essa vergonha? Quem é você que não pode ir lá fazer feio? Eu sou muito importante, eu não faço feio, só faço bonito. Né? Da onde a gente tira essa ideia de que a gente é tudo isso? Né? O Ruben, a Maísa não podem errar porque eles são demais. Né? E ainda que seja, mas não é, mas ainda que seja, é destrutivo a ideia de que você não pode, né, soltar, não pode errar. É muito devastador isso. Não poder errar é o que te impede de não acertar também. Porque aí você não arrisca, então tipo, se você faz sempre do mesmo jeito... Provavelmente vai ter o mesmo resultado. E o progresso não vem de repetir sempre a mesma coisa, né? Sim. Se você persegue aquele... Eu quero ser 1% melhor a cada dia, para você chegar a ser 1% melhor a cada dia, você tem que fazer diferente cada dia. Sim. Tem que fazer algo que não é o habitual, né? E é triste, né? Uma vida sem progresso. Quem não vai pra frente... É triste, cara. A vida é uma escada rolante. Quem não vai pra frente, tá indo pra trás. As metáforas do João aí, ó. A vida é como o corpo. Se você não tá exercitando, você tá atrofiando. Ninguém tá parado. Sim. Ninguém no universo tá parado. Assim, não, já tá bom, vou manter. Manter também tem continuar a se esforçando. Sim. A se esforçar. Quem não tá se esforçando não tá mantendo, e quem não tá indo pra frente tá indo pra trás. Então, eu acho que um dos benefícios de aceitar esse desconforto é tipo abrir possibilidades, porque é um assunto assim sobre o querer genuíno. E eu acho que o querer genuíno às vezes é até difícil de ouvir, tipo, o que você quer da sua vida? O que você quer ser, o que você quer fazer? Porque tem o ruído dos medos, assim. Então, tipo, até chegar assim, você, tipo, não, é isso que eu quero. É assim, mas se você quiser isso, você vai ter que fazer isso. E, tipo, você tá disposto. E aí, antes de você, tipo, meio, sabe, realizar o que você quer mesmo, perceber, você tem esses limites. E quando você, assim, não, tipo, tudo bem, por exemplo, me sentir mal, tudo bem me sentir desconfortável em pensar isso. No pensamento ainda não aconteceu nada, então... É um ambiente de teste, assim, que, tipo, o desconforto é muito útil, porque, assim, não, eu vou pensar nisso e aí, assim, depois a minha vida vai continuar exatamente igual. Depois, se eu quiser mudar, eu tenho que tomar alguma ação, mas só o pensar é um ambiente seguro. Sim. Mas você tem que aceitar o desconforto, você tem que aceitar que, tipo, porque eu tô me sentindo assim? E aí, depois você vai entendendo esses sentimentos que também parece que, assim, a gente... É uma vida tão que a gente vai abafando, que a gente não sabe nem o que tá sentindo. Tipo, é só ruim, não quero. Sim. Mas esse querer genuíno faz você ir aonde você quer, e pra mim isso é o que é ser feliz, ou o que é se sentir realizado, não é você ter igual o outro, é você, tipo, ter a vida que você quer ter. E essa vida pode ser qualquer vida. Porque pra cada um é diferente. O que eu quero é diferente do que você quer, é diferente do que o João quer. E aí, no nosso caso, a gente tenta, tipo, ir indo pro mesmo lugar, porque a gente também quer ficar junto, mas no final cada um quer uma coisa diferente, porque as pessoas são diferentes. E sucesso é chegar onde você queria chegar. Não tem o lugar do sucesso. O sucesso é onde você queria. Uma coisa que eu faço, que eu tento fazer todo dia, toda semana, é fazer uma pergunta para mim mesmo. O que hoje eu poderia fazer de extraordinário? E fazendo essa simples pergunta para mim, eu percebo um progresso, eu percebo que eu vou acumulando aí frações de desconforto e de melhoria. Uma coisa que para mim foi muito importante foi me conhecer. Então, esse exercício de diariamente me conhecer e também
descobrir as coisas que me dão energia, as coisas que tiram minha energia para eu estar sempre recarregando a minha bateria. Então, me faz ter energia para me colocar em situações desconfortáveis, porque aí tá tudo bem, porque eu ainda tô no positivo, então mesmo que essas situações me consumam um pouco de energia, eu ainda tô no positivo. Então, recarregar minhas baterias é uma coisa assim uma descoberta de descobrir o quê e fazer isso de propósito é uma coisa que foi muito importante para mim. Uma coisa que eu tenho praticado bastante é tentar ser o mais sincero possível com as pessoas, mesmo quando essa sinceridade é falar não para elas. Isso para mim sempre foi muito desconfortável e treinar esse falar não é algo que me faz progredir. Esse foi o primeiro bate-papo que a gente fez. O primeiro assunto é o desconforto, que é o motivo principal pelo qual a gente criou esse canal. A partir de agora a gente quer se comprometer conosco mesmo de criar mais conteúdos falando dessas experiências que a gente teve durante a vida. É isso? Então valeu!